Ora, muito boa noite a todos. Estamos de volta com o programa Good Vibes. Espero que tenham tido uma ótima semana e que a vossa Páscoa esteja a ser excelente. Nada melhor do que a Páscoa para ser e para usufruirmos também aqui de uma ótima oportunidade para uma reforma íntima, profunda e ampla para todos. E por isso mesmo o programa Good Vibes, com a sua edição número 8, resolveu trazer alguém muito especial para estar na conversa connosco. Ela chama-se Sílvia Lopes, é de Gaia, e ela vai nos falar sobre constelações sistémicas, familiares e muito, muito mais. Sintam-se, portanto, convidados a participar, comentando e questionando, porque a nossa convidada vai ter todo o gosto, com certeza, em responder a todas as vossas questões, dúvidas. Para dar voz a quem verdadeiramente importa aqui no Good Vibes, vamos dar uma boa noite à Sílvia, agradecendo a disponibilidade e a amabilidade para estar connosco. Boa noite, Sílvia. Boa noite, obrigada. Antes de mais, obrigada por me ter convidado. Grato nós pela presença. E para abrir as hostilidades, a primeira pergunta, antes de tudo, é: quem é a Sílvia Lopes? Quem é? Olha, a Sílvia já disseste um bocadinho grande sobre mim. Eu sou de Gaia, tenho 22 anos, tenho 41 anos, vou fazer 42 agora em junho, por isso sou uma caranguejinha. E mais, adoro constelações, sou completamente apaixonada, por isso a partir de agora vão ouvir uma pessoa completamente apaixonada a falar de um tema que adora e que passa a vida a falar. Sou uma tendenciosa, digo-te já, uma tendenciosa pelas áreas do amor, por isso o dia de hoje para mim é muito especial, é um dos dias mais bonitos do ano e falar do renascer ou trabalhar o amor faz todo sentido com constelações, porque nós estamos aqui a trabalhar algo ligado ao amor de familiar, ao amor que nos liga uns aos outros, por isso faz todo sentido o tema ser feito, ter sido escolhido hoje. Pronto, o que é que eu posso dizer mais? Sou uma pessoa comunicativa, gosto muito de brincar, bem disposta, e pronto, tenho um espaço de terapias aqui em Gaia, em Vila Nova de Gaia, e pronto, e é isso. O que é que queres saber mais? Sim. O que é que eu posso... para trazermos também mais algum enquadramento, como é que a Sílvia Lopes chegou ao caminho da espiritualidade, das terapias e etc. Queres-nos contar um bocadinho? Sim, eu acho que cheguei a este caminho como quase todas as pessoas que estão neste ramo. Eu acho que, de alguma forma, não procurando com consciência de que estava à procura de algo, mas de alguma forma a minha alma procurava uma paz interior, algo que o fizesse mais sentido no dia a dia. Eu passei uma fase assim menos fácil, trabalhava quase há 18 anos numa empresa em que eu era muito feliz, mas de repente aquilo começou tudo a correr muito mal e passei um ano muito difícil em que começaram a aparecer doenças físicas e eu comecei a achar tudo muito... Na altura não pensava sequer em terapias, não fazia ideia, nem ligava muito, vou ser sincera, embora já me tivessem lido o meu mapa astral aos 18 anos e eu não acreditava que, pronto, como segui psicologia, tirei a formação em psicologia, pensava, pronto, que aquilo dizia quando falavam que tinha jeito para pessoas, eu achava que tinha a ver com isso e não com terapias em si, sendo que a psicologia também de alguma forma foi uma forma de fazer terapia. Mas pronto, no momento mais difícil da minha vida, eu comecei a questionar-me o que é que na vida, em 32 anos, me tinha feito muito feliz, em que momentos é que eu tinha sido verdadeiramente feliz. Essa foi a minha primeira questão, numa passagem de ano, e a resposta foi meditação. Eu sempre que meditava, que era uma coisa que eu fazia não regularmente, já tinha experimentado 2 vezes ou 3, eu sentia-me em casa. Então disse, então se me sentes em casa temos que começar por aqui. E foi exatamente isso que eu fiz. Comecei a questionar, ouvia a minha voz constantemente a dizer que tudo ia mudar a partir daquele momento e mudou. Eu acho que, eu muitas vezes dou este exemplo, acho que nós fazendo um movimento as coisas vão acontecendo. Em pouco tempo estava a fazer meditação, em pouco tempo comecei a conhecer pessoas ligadas ao Reiki sem noção que ia fazer e falavam-me na altura que eu ia trabalhar nestas áreas, eu trabalhava numa empresa há quase 18 anos, por isso para mim não fazia sentido. A verdade é que eu procurei nestas áreas um bocadinho o aquecer o coração e
ou seja, era o meu escape, onde eu me sentia feliz, onde eu me sentia em paz, onde eu sentia que fazia todo sentido, onde eu comecei até a mudar a minha linguagem, a minha forma de estar. Eu sou uma pessoa extremamente nervosa, muito, muito ansiosa, gosto de fazer mil coisas ao mesmo tempo, e estas áreas trouxeram-me assim um bocadinho pés no chão. E pronto, e a partir daqui foi sempre, nesse ano foi um boom, pouco tempo depois conheci as constelações. Pronto, as constelações mudaram literalmente a minha vida, completamente. Quando digo isto, mudaram mesmo tudo, no sentido de eu desistia de tudo. Eu tinha assistido à faculdade com 2 disciplinas por fazer, eu tinha uma série de coisas a meio, e de repente em constelações eu comecei a perceber que queria mudar tudo e ia começar por acabar tudo que estava a meio. Pronto, fui acabar a faculdade, acabei uma série de coisas, e os resultados em mim eram muito benéficos. Eu comecei a perceber que eu estava a reconhecer uma pessoa nova e foi um bocadinho por aqui que eu comecei, mas eu inicialmente foi muito curiosidade, uma procura muito suave de fazer coisas que me faziam sentir paz, muito aquele estado da meditação, muito de estar bem, na calma, e para a natureza. Procurava momentos desses e depois foi sempre andar. Acho que começou a surgir uma série de coisas e pronto. E não tenho vontade de parar. Acho que é muito isso. Então, e chegaste às constelações familiares e o que é que te despertou? Qual foi o interesse que essa ferramenta despertou em ti? É curioso, este fim de semana até estava a falar sobre isso. Eu sou muito curiosa, eu sou mesmo muito curiosa. Eu gosto muito de ler, gosto muito de estudar e tudo que mexe assim comigo, com as questões interiores, eu vou e procuro. A mim foi feito um convite para ir a uma sessão de constelações em grupo, numa altura, em que eu nem sabia o que aquilo era. Eu, aliás, nem fui ver, eu só senti que tinha de ir e ia, sem nenhuma expectativa. E passei uma noite de 5 horas, 4, 5 horas, a abrir a boca, tipo, isto não é possível, isto não está a acontecer. E foi assim que iniciei, e foi porque eu comecei a ver movimentos. A minha foi a primeira constelação, eu fui a primeira convidada. Toda a gente constelou naquela noite, e eu fui a primeira pessoa que nós estávamos todos a zero, ninguém sabia para o que ia. E foi muito curioso porque a pergunta foi, eu nunca mais vou esquecer disto, a pergunta foi o tema, e eu, que tema? Eu não sei o que é que vou falar. Um tema, o que é que na tua vida tu sentes que devia ser mudado? O que é que não está bem na tua vida? Eu na altura senti que, na altura lembro da resposta de eu ter dito que eu estava muito feliz, que eu era muito feliz, eu era muitíssimo feliz, com tudo a meio, né, na minha vida. E eu era muito feliz na empresa e no trabalho que tinha, mas de facto sentia que tudo era muito entusiasmante, mas tudo ficava a meio na minha vida. Eu não percebia muito bem isso e perguntei se isso seria uma boa questão. E na altura o constelador riu-se e disse: isso é uma excelente questão. Pronto. E a constelação deu em algo que deu em algo na minha história, que eu em 5 minutos vi a minha história colocada ali à minha frente, o porquê que eu estava bloqueada, que eu estava bloqueada porque estava ligada a uma informação da minha família, e pronto, e desliguei da vida em algumas partes. E aquilo fez-me tanto sentido, porque o senhor não me conhecia de nenhum lado, e ele carrapachou a minha história em 5 minutos, que eu disse, como é que é possível isto? Eu fiquei mesmo surpreendida, mexeu muito comigo, de uma forma positiva, e no dia a seguir, quando chego a casa dos meus pais, eles falaram do assunto sem saberem que eu tinha feito uma constelação, e eu disse, como é que é possível? Isto nunca é falado em família, ou seja, era um tema que não era falado, não era uma coisa, mas também não era, e de repente eu faço uma constelação e eles vêm-me falar disto, o que é que se passa aqui? Pronto, e a partir daí foi uma aventura, comecei a querer perceber mais o que é que isto queria dizer, e fiz um trabalho bastante profundo durante 9 meses, fazia consultas mensais, e depois fiz a formação e pronto, e tem sido sempre assim até hoje, já vão quase 6 anos. Boa. Então, o que é exatamente, o que é que são exatamente as constelações sistémicas familiares? Em que é que consiste? Pronto, não é considerado uma terapia no sentido de nem é uma medicina, porque não falamos. Deixa-me só fazer aqui uma coisa muito rápida, se eu conseguir, não consegui.
Faz mal. Eu espero que me estejam a ver, porque eu não estou a conseguir partilhar o nosso direto. Uh, sim, o meu computador por acaso também estava aqui a querer bloquear, mas eu já o partilhei, inclusive partilhei até na minha história, tranquilo. Está, Ok. Então vou chegar lá, pronto. Não é considerada, não é, eu sou de psicologia, eu acabei por fazer acabar a formação, que fez todo sentido depois de conhecer as constelações. Nós não estamos aqui a falar de um diálogo considerado que a Organização Mundial de Saúde aprove ainda, porque eu acredito com os resultados das constelações isto muito para a frente e não será muito. Eu acredito que será uma boa ferramenta. Aliás, há muitos psicólogos e psiquiatras neste momento a trabalhar com constelações familiares. Eu atendo muita gente que em contexto de consulta de psicologia ou de psiquiatria já fez a sua árvore e tentou perceber de onde é que vem a dor, a doença e tal. E o que as pessoas, os psicólogos e os psiquiatras estão a fazer exatamente é ligar-se a uma constelação, fazer uma constelação com a pessoa. Eu vou procurar explicar um bocadinho disso hoje. É uma metodologia em que se utilizam várias técnicas. É muito parecido com o psicodrama, é uma peça de teatro. Quando nós fazemos em grupo é super interessante. Eu convido todas as pessoas a experimentarem pelo menos uma vez para perceberem. Uma das técnicas é o psicodrama e outra é a psicoterapia. A psicoterapia porque o facilitador estará o tempo todo e isto é uma característica que quem tira o curso de constelações começa a perceber. Nós ficamos atentos a tudo, a todos os sinais, o tossir, o respirar quase a outra pessoa, o abanar uma mão faz todo o movimento, toda a comunicação verbal e não verbal é importante numa constelação. Pronto, e o que é que trabalha a constelação? Trabalhamos os bloqueios, aquilo que nós chamamos de as nossas dores, não é? Aquilo que não anda para a frente da nossa vida e que muitas vezes nos vem à cabeça, pode não ser uma coisa constante, mas nós questionamos porque é que, baseando-nos nas dores do sistema familiar, ou seja, indo buscar a origem às dores, aos padrões que as pessoas vão repetindo no sistema familiar. Se eu disser uma coisa que quando ouvia no início achava muito estranho, se eu disser que 90 e tal % das coisas, embora há pessoas que falam de 50% das coisas que repetimos são repetições de padrões de comportamento da família, é surpreendente. Nós chegamos a um ponto em que estamos a ouvir a nossa história, a olhar a nossa história e começamos a perceber que muitas das coisas que nós fazemos têm sido repetidas, se não é por um avô, se é por uma bisavó, se foi por um pai, por um tio, e nós repetimos mesmo muitas coisas. Agora, as coisas boas aqui, a coisa boa que eu costumo dizer que não é tudo mau, é que nós repetimos tudo, repetimos qualidades, os dons, não é? Aquela pessoa, até pormenores destes, ao ponto de comunicação, de sorrisos, sorri como o avô, ou comunica como a avó, é simpática como a bisavó, tem aquela tendência a saber ouvir o outro de outra forma, ou o pão de ló que faz como a avó, mais ninguém na família consegue fazer aquele pão de ló como aquela neta, que é igualzinha à forma como a avó fazia. Nós vamos trazendo os dons, muitos dons, e vamos trazendo as dores por amor. Vamos repetindo coisas até que essa dor seja consciente. Ou seja, nós temos uma série de informações. Nós temos o inconsciente individual, não é? Temos o inconsciente coletivo, que é aquilo que nos liga ao mundo, mas também um inconsciente coletivo que nos liga ao nosso sistema familiar, toda a informação da família. E depois vem aquelas questões de, mas eu não conhecia essa minha bisavó, como é que é possível eu estar a repetir algo dela? Este inconsciente, isto é uma ligação que vem no nosso ADN, a informação que vem connosco. Né? Nós nas constelações costumamos dizer que nós somos 50% do pai, 50% da mãe, depois são os 25% de cada um dos avós e por aí adiante. O nosso sistema está ligado a nós. Todas as histórias que aconteceram no nosso sistema familiar, na nossa história, lá atrás, na nossa tribo, como disse uma menina que costuma vir aqui, que eu adoro, toda a informação que vem aqui atrás da nossa tribo está connosco. Por isso, agora, se nós vamos repetir as duas e repetir estes padrões porque queremos sofrer, não. E eu gosto muito de dizer isto, que é, eu acredito que se o nosso sistema familiar estivesse aqui todo, agora pudessem criar vida e vir falar connosco,
de certeza que diriam que não querem de todo que a gente repita as dores. Eles querem é que a gente se liberte e seja feliz. O que é que nós fazemos? Repetimos para que seja visto, porque se está no inconsciente, está guardado. Nós temos cerca de 97%, 96%, 95% de inconsciente está guardado. De alguma forma, nós vimos trazer luz ou iluminar essa dor. E depois eu vou explicar isto de uma forma muito prática que tem acontecido no meu sistema familiar. Eu tenho, e isto muitas pessoas se calhar vão reconhecer na vida delas. Nós temos pessoas, às vezes olhamos para trás, nós temos uma doença, um problema de saúde qualquer, algo. E começamos a olhar para o nosso sistema familiar, começamos a perceber que temos várias pessoas com doenças diferentes também, mas primos igual, com doenças raras, a avó faleceu com uma doença diferente, o bisavô, a bisavó também, ok? E começamos a analisar e a estudar a nossa história, começamos a perceber isto. E há pouco tempo, numa conversa até sobre constelações, eu estava a dizer, eu acho que eu tenho, a constelação mostra isto, quem está agora, por exemplo, o neto ou o bisneto, não está a ter a doença porque quer ter a doença, não é? Não vamos honrar cegamente por amor aquela doença. Nós estamos a fazer o quê? Apenas. Nós estamos a ter a doença para ver se desta vez ela vai ser curada, ela vai ser vista. Ok? Se há doenças que perduraram, que são aquelas doenças crónicas, muitas vezes, são doenças raras, que não havia respostas antigamente, então, se calhar um neto ou um bisneto agora vai ter, que é para nós olharmos essa doença, para nós cortarmos, pararmos com esta doença e curarmos. Isto é um exemplo, se calhar, mais prático e fácil. Agora, nós repetimos isto numa série de coisas, nos relacionamentos, se há histórias muito difíceis lá atrás, de avós, bisavós e não só de relacionamentos, perdas, acidentes, coisas graves, há uma tendência à repetição destas dores. Estou a ser... Sim, não, faz... não. Mas faz perguntas se quiseres, estás à vontade. Tudo bem. Eu ia só questionar para ver se estou a compreender. Estás a dizer que para além dos padrões comportamentais, emocionais e psíquicos, etc., nós também, em termos de genealogia, também trazemos coisas e inclusivamente doenças que lá atrás já foram experienciadas pelos nossos antepassados. Também as trazemos. Sim, nós não precisamos necessariamente trazer a mesma doença, está bem? Nós trazemos o padrão e a dor lá atrás. Se ela não foi vista, se ela não foi reconhecida, se não foi curada, se não houve resposta para a doença, e antigamente era muito difícil, vai perdurar no sistema. Nós temos sistemas familiares e conseguimos ver que a avó teve um cancro, a filha teve um cancro, né? Teve um cancro, a própria bisavó também teve, e isso aí é muito visível e é uma repetição que nós vemos, ok, é igual. Mas às vezes não precisa ser assim. Pode ser doenças raras, por exemplo, doenças diferentes, doenças... O que nós trazemos é a dor para curar. E repetimos por amor, um amor cego, não é? Por amor àquela pessoa que faleceu com uma dor ou doença rara, eu vou repetir, por amor. E pronto, e vamos repetindo até encontrarmos a cura ou até alguém travar. Nós podemos repetir de uma forma igual. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, há uns tempos atrás, há mais precisamente um ano, atendi uma menina que já estava casada há cerca de 2 anos e andava a tentar engravidar já há um tempo, ok? Andava a tentar engravidar e falou comigo, porque estávamos muito bem, e disse-me assim, olha, tu achas que eu posso trabalhar isto em constelações? Eu não sei porque é que eu não consigo engravidar, já fizemos exames e estava tudo bem. E eu disse que sim, podemos ver, porque a constelação permite o quê? Ver. E eu gosto muito de dizer isto, a constelação é, vamos olhar. E eu não sei como é que está a minha relação com o meu namorado. Isto não é previsões, ok? Não é estar hoje, é. E eu quero perceber o que é que a minha alma, aquilo que eu estou, a minha alma, o meu inconsciente me está a querer dizer sobre esta relação. E a constelação pode mostrar isto, pode mostrar como é que nós estamos. Nós muitas vezes dizemos assim, eu estou muito bem numa relação, eu estou a dar tudo, e a minha alma mostrar aqui numa constelação, numa peça de teatro que eu já posso explicar daqui a bocadinho, a mostrar que eu estou a afastar-me, a pessoa até anda atrás de mim, mas eu ando a fugir dela porque tenho medo das relações. E depois, se nós formos aprofundar isto numa constelação, vamos perceber que pode ter havido histórias muito difíceis na família e que as mulheres sofreram, e ao sofrerem eu prefiro afastar-me. Eu já explico aqui se calhar um bocadinho melhor isto, mas o caso que estou a explicar é muito interessante. A pergunta que aqui parece muito pertinente é ver como é que vês, ou como é que a pessoa vê.
Vou só contar este caso que acho que é muito prático para perceber como é que nós podemos fazer diferente, e depois eu vou explicar isso, que isso também é uma das coisas mais importantes das constelações, e é agir perceber. Então esta menina não engravidava e fizemos uma constelação. Abrimos a constelação. E numa constelação, se calhar já respondo à mesma pergunta até. Numa constelação em grupo, nós temos uma série de pessoas que vêm para participar, imagina pessoas que até podem nos conhecer e estão aqui sentados à volta, e tenho aqui a pessoa ao meu lado a falar-me do tema. E falar do tema pode ser só isto: olha, eu não consigo engravidar e gostava de perceber o que é que se passa, o que é que eu tenho aqui, o que é que se passa, se há aqui algum bloqueio. Pronto, isto é um bom tema, um excelente tema até, não é? E depois eu vou escrever num papel, a pessoa vai falando e nós facilitadores vamos procurando ouvir com um ouvido cá dentro, né? Um ouvido aqui dentro, o que é que seria melhor colocar como personagens. Então imagina que eu coloco no papel para a pessoa escolher uma pessoa para representar a ela e uma pessoa para representar a gravidez, ok? O que é para ela a gravidez, ok? E as pessoas, quando entram, este é o meu método, há formas diferentes de fazer, há pessoas que sabem o que é que vão representar. A forma como eu aprendi, que eu me identifico mais, é as pessoas não sabem o que vão representar, eu escrevo, elas não sabem, e as pessoas entram no campo, entram aqui no centro, fecham os olhos, a pessoa é colocada na personagem, imagina que vais representar a gravidez, eu fecho os olhos, e eu digo mentalmente, a partir de agora estás a representar a gravidez para aquela menina, e depois a outra pessoa diga, a partir de agora estás a representar isto tudo baixinho, tu não ouves. Vocês, quando abrem os olhos, fazem aquilo que sentirem. Agora imagina, nesta constelação específica, as personagens que entraram, de repente a gravidez era uma mulher que sentia que era uma rapariga, lembro perfeitamente, era uma rapariga que sentia que estava, não sabia explicar, a barriga parecia que estava a crescer e de repente parecia que estava a ter um parto, e uma pessoa que nunca teve um filho, e de repente começou a perder as forças todas. E eu perguntei então à menina que estava a colocar o tema, soube alguém que perdeu um bebê na família, ou um parto difícil, e ela tinha tido efetivamente uma avó que morreu num parto. Uma avó ou uma bisavó. O que é que pode acontecer em casos destes? As pessoas podem repetir, as mulheres que vêm a seguir podem repetir com perdas de bebés, com abortos constantes, porque aquela senhora morreu. Há uma informação no sistema familiar que há uma dor muito profunda quando há partos, ou então não conseguir ter filhos. É quase como se eu inconscientemente dissesse assim, na minha história há uma dor tão profunda, eu posso morrer num parto, então eu não vou ter filhos. E essa pessoa... Fica ali à defesa. Mas isto é inconsciente, ok? E isto é importante que as pessoas percebam. Nós estamos a falar de processos inconscientes, exatamente como acontece com as doenças. São processos que nós vamos criando inconscientemente, senão não as tínhamos. Se nós tivéssemos consciência de toda esta informação, e é isto que a constelação pretende, se nós tivermos consciência de porque é que eu não estou a conseguir engravidar, eu posso alterar, atenção, não vamos criar expectativas, porque há casos e casos, né? Isto dá para tomarmos uma consciência de algo. A verdade é que ela 2 meses depois estava grávida, ela já tem o bebê. Por isso, há uma consciência. Quando tu fazes um processo de consciência, é quase como... Há ali um emaranhado naquela história, nós chamamos de emaranhamento, há ali uma informação de dor que ficou agarrada em nós, e quando ela toma consciência de eu não consegui engravidar porque eu estava a ser fiel, um amor cego, esta minha avó ou bisavó, já não me recordo, e eu hoje posso ver, porque nós depois na constelação a pessoa fala com a pessoa, diz olá, eu hoje vejo-te, eu hoje vejo a tua dor, como se fosse a pessoa, não é a informação, não é a pessoa, porque a pessoa já cá não está, mas estamos a falar, eu hoje vejo-te avó, eu hoje vejo que a tua dor, eu vejo que perdeste, e dizer, por exemplo, nestes casos, mas graças a, se tu vires a história, continuamos a criar descendência, continuamos cá, e dizer, eu estou preparada para ser mãe, e a verdade é que ela engravidou. Ou seja, nós podemos fazer ou repetindo, era a isto que eu queria chegar, ou então recusando, fechando. E fazemos isto em muitas coisas na vida, não é? Ou repito, por exemplo, uma relação abusiva, ou então afasto inconscientemente das relações. Isto acontece muito em casos de pessoas que não conseguem ter uma relação normal. Uma relação com um namorado, vão conhecendo, ou arranjam sempre homens que os traiam, ou que não os tratam bem, porque pode haver esta informação, ok? Inconscientemente eu estou a dizer que quero muito ter uma relação, mas eu vou atraindo relações destas que assim eu sei que não vou ficar com a pessoa.
Porque se eu ficar com a pessoa, pode-me acontecer como aconteceu com a minha bisavó, a minha avó, ou até com a minha mãe. Ok? Agora, sim. Pergunta-me. Vamos só aqui fazer uma incursãozinha pelos nossos comentários. Temos a Luísa Sequeira a desejar-nos boa noite. Boa Temos noite. também opa, temos também, pronto, bloqueou aqui os comentários. Temos a Mavigiada, temos a Cida Fernandes a desejar-nos boa noite também. Pronto, não dá para exibir, ok, já os exibo. A Sónia Lopes também. A Marta Lopes também nos deseja boa noite. A Mavigiada diz que adora as constelações. A Vanessa Cardoso deixa também um emojizinho com corações. A Mavigiada está a dizer que é um tema lindo. A Vanessa Cardoso diz que adora constelações, é transformador. Entretanto, temos também a Rosário Magalhães. Isto hoje não está fácil, bloqueou novamente. E temos aqui Pois não está fácil e acho que vocês estão a ver, mas o Vitorino saiu. Então, ficar só um bocadinho dele. Tipo, agradeço também as pessoas que estão a dizer boa noite e que estão desse lado a ver. E pronto, e fico contente de gostarem do tema, como eu. Se não experimentarem, vou aconselhar que experimentem, não é? Há felizmente muitas pessoas a fazer neste momento constelações e é algo que super, super interessante e que eu aconselho, obviamente. Não consigo ver nenhuma pergunta, por isso eu precisava que esperem um bocadinho, não estamos então. Não sei se ele vai conseguir dar aqui. É que eu não consigo ver os nossos comentários. Eu aqui assim conseguia responder às vossas questões. Muito bem. Ok. O Vitorino está a tentar entrar na mensagem para aguardar mais um bocadinho, por isso, se calhar, vou falar aqui um bocadinho para as constelações, sobre exatamente o que estávamos a falar, e vou falar de uma coisa que eu acho que o Vitorino ia perguntar. Se não ia perguntar, também eu acho que é interessante passar a informação. Como é que está o próximo? Esta é muitas vezes a nossa questão de como é que ocorre, é que nós estava a explicar que criamos então o grupo e as pessoas estão no centro a fazer, a representar personagens ao longo da nossa aula, do nosso inconsciente. E que a pergunta que muitas vezes fazem é como é que nós, as pessoas que estão ali sem conhecer a pessoa, conseguem fazer a representação, como é que ocorre esse processo. E interessante, eu vou explicar isso de uma forma muito prática. É mesmo exatamente como fala de é exatamente o que acontece, é a nossa ligação, eu costumo dizer desta forma, nós estamos todos ligados por um fio transparente.
esta ligação é aquilo que faz com que, por exemplo, quem está a representar consiga saber exatamente aquilo que a pessoa tem no inconsciente. Quando as pessoas estão a representar, então é muito interessante, quando é a primeira vez, as pessoas começam, não sei se vou saber fazer alguma coisa, mas a verdade é que começam a abanar, a fazer no braço direito, e depois a pessoa que está ao meu lado é capaz de dizer assim, ai, curioso, não está a fazer aquilo com o braço. Ou seja, a pessoa não adivinha, o que nós estamos aqui a trabalhar é com a informação da família, da história familiar da pessoa, é como se nós nos ligássemos, através daquilo que nós chamamos de constelações do campo morfológico, nós nos ligássemos uns aos outros e então nós fôssemos uma parte da história daquela pessoa. Outra coisa... vem aí, Vitorino. Ora, que regressado, que giro. Está tudo bem? Não sei se estava a ser ouvido no que estava a dizer ou não. Por qualquer motivo, a minha internet hoje não me está a ajudar. Ok, continua, desculpa, interrompi o teu raciocínio. Eu continuei aqui a falar um bocadinho, quer dizer, esperei um bocadinho e depois agora estava a falar de uma das curiosidades das pessoas, é como é que acontece, como é que as pessoas no centro, as pessoas que estão a participar sabem aquilo que vão fazer e o que não vão fazer. E depois é muito interessante quando vocês entram numa constelação, é muito interessante quando vocês vão a primeira vez e se participam, dizem assim, eu não sei mesmo o que vou fazer, como é que... E nós começamos, não te preocupes, vai na mesma. E depois o que sentiste faz. Se apetecer caminhar, caminha, se apetecer... nós até dizemos, vai procura o teu sítio mais confortável ou o teu lugar onde é mais confortável e faz tudo aquilo que sentires. E como é que isto acontece? É através da nossa ligação do campo morfológico, ou seja, de alguma forma nós ficamos todos ligados uns aos outros. Então, se eu começo, se eu estou a falar, ou se nós estamos aqui a falar com a pessoa que está aqui ao meu lado, essa pessoa, e as pessoas que estão presentes passam a ser uma parte dessa pessoa também. Nós estamos todos ligados, por isso a melhor forma de explicar isto, é através deste elo de ligação que vai crescendo. Agora, é giro porque das coisas que eu mais gosto numa constelação e que eu mais admiro nas constelações é que todas as pessoas que participam também estão a trabalhar. Imaginem agora, vocês vêm todos aqui, o Vitorino coloca uma questão dele, imagina sobre o trabalho, uma questão qualquer, e o giro é que se nós vamos perceber que todas as pessoas que estão a participar estão a trabalhar algo delas, ou seja, imaginem, se há uma pessoa com um problema com o pai, provavelmente e quando começa a representar, até está a trabalhar a relação com o pai, quando acaba a constelação faz a sua reflexão e percebe que aquilo também é dela. Isto é um trabalho duplo. Muitas vezes nós dizemos que apanhamos boleia, quem participa acaba por apanhar boleia e fazer também a sua própria cura. Se eu estou a trabalhar os relacionamentos ou algo de saúde, o giro é chegarmos ao fim das constelações e as pessoas, olhem, mas isto também acontece no meu sistema familiar, o meu pai também faz isto, eu também sofri isto, eu também sofri isto, eu também tenho uma doença destas raras. É muito, muito, muito interessante. Por isso a constelação, toda a gente trabalha, é muito rica neste sentido. Há mesmo, e só vem, aquilo que nós muitas vezes nas terapias falamos, de só vem para aqui naquele momento, naquele dia, quem tem de estar, mas nota-se mesmo esta ligação. Nas constelações percebe-se que os temas trabalhados naquela tarde são todos iguais. E eu às vezes estou uma tarde inteira a trabalhar, sei lá, a prosperidade. Mas isso sem planeamento prévio. Sem planeamento prévio, às vezes não coloco tema nenhum e é tema livre, a pessoa vem colocar e toda a tarde trabalhamos a mesma coisa. Imagina, tu chegares à minha beira e dizes assim, olha, eu quero trabalhar a minha prosperidade e vai ter a tua relação com o teu pai. Algo assim, ok? E depois vamos perceber que as outras constelações também vão ser todas relacionadas com o trabalho com o pai. E nós dizemos outra vez, as pessoas chegam ao fim e dizem outra vez, mas como é que é possível? Senão não estavam aqui. Eu às vezes passo tardes a trabalhar a mesma coisa e digo, ontem trabalhamos uma coisa completamente diferente com outro grupo. Isto é o giro, é a ligação. E depois às vezes vemos pessoas que não podem ir numa tarde, mas vão na outra. A ligação mesmo, e essa tarde é que elas tinham de ir. Eu já tive casos de pessoas, por exemplo, temos aqui uma menina que disse olá, que estava nessas constelações. Tive casos de pessoas, imagina, filhos adotados, todas as pessoas que estavam qual é a probabilidade de num encontro encontrar tantas pessoas ligadas à adoção. Não é assim, não é uma coisa muito vista, não é?
é mais fácil percebermos que ou pessoas com doenças ou com problemas em relações do que propriamente pessoas ligadas com alguma história de adoção na família. Todos os casos que eu atendi eram pessoas que tinham ou eram adotados, ou tinham filhos adotados, ou algo assim. É super, super interessante nesse sentido. Muito bem. Então, ficámos ali na má vigiada. A Sónia Lopes está a dizer-nos que eu participei nesta constelação e realmente foi interessante ver este processo. Entretanto, a Mavis diz também, tema maravilhoso, aconselho. A Rosário Magalhães diz, nunca experimentei, mas acredito que é esse o caminho. Entretanto, a Marta Lopes diz-nos também, tem de experimentar, a Rosário, deve ser para uma colega. A Marta Lopes diz, está a parar, Silvinha. Já agora aproveito para questionar as pessoas que estão a ver o programa, que nos deem feedback se por acaso agora está mais certinho e se o som está de facto a chegar em condições. Uma vigiada diz que é um trabalho transformador. A Rita Marta diz-nos boa noite para ti e para todos os que nos estão a ver também. A Vanessa Cardoso está a dizer que está aos cortes, isto há 7 minutos atrás, espero que agora esteja melhor, mas digam-nos por favor. Entretanto, a Rita também diz que é uma sensação maravilhosa de libertar certos sentimentos do passado que nos afeta. Depois, aqui, a Paula Cristina Faria Miranda diz boa noite, força Sílvia querida. Depois também a Sónia Lopes está a dizer-nos que o som tem cortes, já foi há muito tempo. A Marta Lopes diz ponham likes a ver se melhora. Muito bom. A Mavis diz o som não está bom. Depois está a dizer que voltaram. Entretanto, a Vanessa diz agora está claro. Sim. A Sónia diz que está bom. A Marta diz yes, está a ajudar. Mabi diz-nos que e do coração. Entretanto, temos aqui também a Vanessa Cardoso. Bem, hoje temos muitos comentários. E é tão fantástico que até não fazer nada já é algo. É verdade, é verdade. A Vanessa está-se a referir mesmo nas participações. Imagina, nós temos aqui uma sala com 20 pessoas para participar e não entra toda a gente na constelação. Podem ser chamadas, imagina, 4, 5 pessoas, 6, 7, que sejam. A pessoa que não entra está sentada, mas também está a trabalhar. E muitas vezes tu olhas para as pessoas e as pessoas estão assim, tipo, eu tenho isto na minha história. Isto acontece-me igual. Podem não entrar, mas levam muita sensação de que, pronto, é terapia. Eu tomei consciência de muita coisa hoje, percebes? É muito esta ligação com a constelação. O fantástico da constelação, para além de ser um trabalho para toda a gente, que todas as pessoas acabam por receber numa sala, num momento, aquilo que tu notas em ti, nas constelações, é a mudança da forma como tu te vês. O grande objetivo da constelação é eu digo muito isto, que é tu caminhares com os teus pés. Se nós estamos constantemente a repetir padrões, isso não é o objetivo. O objetivo é eu saber quem eu sou e fazer o meu caminho. Ou seja, eu posso honrar esta história maravilhosa que eu tenho atrás de mim, estas pessoas maravilhosas que eu tenho atrás de mim, toda a minha ancestralidade, mesmo eu não sabendo a história deles, mas eu posso fazer o meu caminho sem fazer a repetição. Eu posso escolher saúde, eu posso escolher ser feliz numa relação, eu posso escolher fazer as minhas escolhas. E isto muitas vezes não é o que acontece na nossa vida. Não é? Muitas vezes não sabemos o que é que queremos da vida porque temos muita informação na nossa história de pessoas que não sabiam o que queriam ou porque não puderam seguir os seus sonhos. Ok? Então, é esta consciência de que começas a caminhar com os teus pés. A consciência de que começas a ser tu próprio. E pronto. E a consciência também de uma honra muito grande. Quem começa muito neste processo começa a ligar-se mais ao seu sistema familiar, à sua história. Mesmo que não tenha uma relação perfeita, que muitas vezes acontece com os pais ou com os familiares, há uma ligação diferente, há uma compreensão do porquê que eles são assim, do porquê que eu sou assim e do nosso lugar na família. Duas questões muito rápidas, Silvia, se me permite. Da forma que estás a descrever, dá a sensação que, e vou utilizar a expressão, e se não for correta, corrige-me, por favor, dá a sensação que as constelações podem ajudar a limpar, se quiseres, a árvore genealógica em termos de informação que seja mais densa ou mais prejudicial para nós.
E a outra questão é se consegue curar tudo através da constelação familiar. Pronto, ok, boa. Vamos começar pela primeira. A primeira questão, eu estava a dizer a primeira, mas ia-te responder à segunda. Vamos responder a primeira à segunda, se calhar depois não te esqueças da primeira, porque eu vou me esquecer. É possível curar tudo? Eu não vou dizer que é possível curar tudo. Eu acho que o trabalho da constelação é um trabalho. Olha, eu vou dar o exemplo. Eu, quando fui fazer formação de constelações, eu vi lá alunos de outras turmas que já tinham feito constelações. E a minha questão, porque eu sou muito questionadora de tudo, a minha questão foi, como é que é possível? As pessoas já fizeram formação, trabalharam tanto, vamos continuar a vida toda a trabalhar? É preciso estar sempre a trabalhar questões, não se cura tudo? Essa foi a minha primeira questão. Eu, no sentido, e isto é muito giro, a visão que eu tenho nesse sentido é que nós não curamos tudo, nós começamos a tomar consciência das coisas. Ou seja, a nossa vida continua a ter os mesmos problemas, as mesmas ou outras dificuldades, podes mudar a tua forma de ver essas dificuldades. Agora, questões muito específicas, que também têm a ver com a primeira questão, que é, a ideia é tomares consciência que muitos dos teus movimentos são feitos porque alguém não conseguiu lá atrás. Então, se eu tenho na minha história familiar um pai, por exemplo, que perdeu tudo, perdeu o trabalho, ou que não conseguiu ser feliz naquilo que queria, e eu, por amor a ele, eu posso não querer ser feliz no trabalho. Então, eu posso ter uma série de oportunidades na vida, a nível de trabalho, e não conseguir estar lá, por algum motivo, arranjar sempre desculpas, algum problema para que não esteja. Porquê? Porque há um amor leal à história do meu pai, porque se ele não foi feliz, eu também não vou ser. E isto sempre de uma forma inconsciente. Então, aqui neste caso, o que é que vai curar? O que poderá ajudar neste processo de cura? A tua consciência. A consciência de que eu até tenho a oportunidade de fazer diferente, mas até agora eu não fazia, porque tinha um amor muito grande e leal ao meu pai. Então eu posso dizer ao meu pai, a pessoa que está aqui a representar o meu pai, e digo, eu amo-te muito, e amo muito a tua coragem por teres conseguido fazer o teu caminho, mesmo, independentemente das relações que nós temos com os pais, está bem? Isto é muito importante. Mas eu vou fazer o meu caminho. Eu hoje aceito que o teu caminho foi feito assim e este é o meu. Ok? Num certo sentido, pode ser também uma quebra de contratos ou até mesmo uma purificação de karma, por exemplo. Eu sei, são termos um bocadinho... Mas... Sim. E eu compreendo-os dentro de mim e percebo. Sim, mais ou menos isso, mais ou menos. Sim, pode ser. Mas eu aceito desta forma. Eu acho que eu de karmas não, acho que é mais um amor. Eu costumo ver isto assim como um coração. O nosso sistema familiar, nós a partir do momento em que eu nasço, em cada um de nós vai nascer, nós colocamos um pontinho, uma pintinha nesse coração. E nesse coração enorme, que está o meu clã, que está a minha ancestralidade, que está a minha força, porque a minha força vem destas pessoas, ok? A minha coragem, o amor, os dons, a alegria, tudo vem deles também, vem uma grande parte deles. Eu, quando nasço, tenho ali um pontinho. Se há pontinhos mais negros, porque há dores profundas, eu vou repetir aquelas dores. Então, a ideia é eu olhar esses pontinhos sempre que puder, amá-los, honrá-los, agradecer a coragem que tiveram e fazer o meu caminho. Por isso, portanto, não só as coisas mais densas, mas também as coisas positivas, portanto, também são trabalhadas aqui é reforçar, aqui tu vais reforçar também este lado do positivo, vais reforçar que tu também tens isso, ok? E que podes ter, está tudo bem. Agora, não vais ser mecânico e estás aí contra o mundo inteiro porque estás a honrar um avô que não conseguiu ser mecânico e queria muito. Ou seja, a constelação mostra que tu podes fazer esse caminho, mas a partir do momento, e na própria constelação eu digo muitas vezes isto acontece, eu digo, a partir deste momento tu podes escolher ser mecânico, mas por ti, porque o avô, está tudo bem, não precisas de honrar este avô. Atenção que eu estou a falar de coisas que eu já trabalhei aqui, de casos de pessoas que estavam em engenharia e depois quiseram ir para a mecânica e que estavam a ir contra o mundo todo, a ter problemas gravíssimos com a família, porque queriam ser mecânicos. E na própria constelação, eu depois fui percebendo que a pessoa estava a honrar um avô, que até o sorriso era igual ao avô. Ele nasceu, foi uma criança que nasceu, a ouvir a informação que tudo era igual ao avô. Então ele tornou-se uma parte desse avô.
E ele falava-me, eu gosto tanto deste meu avô, eu não conheço, a determinada altura no meio da constelação tu começas a ouvir coisas super interessantes, como, eu não sei porque é que estou a falar disto, olha, mas sabes, eu tenho um avô, e eu nunca o conheci, mas eu identifico-me com ele. As pessoas dizem que eu sorrio como ele, que eu brinco como ele, que eu tenho o humor dele, não é? E depois eu perguntei o que é que ele era? Mecânico, ok? E é isto, um amor, eu quero tanto que esta pessoa seja vista, porque morreu muito cedo num acidente trágico e trouxe muitas horas à história, e eu quero que ele seja visto. Então nós repetimos porque queremos que algo seja visto no sistema, de uma forma inconsciente, não temos essa noção. Então quando nós tomamos esta consciência, nós estamos a ver, e todo o sistema pode ver. E o lindo nisto, e que eu acho que é maravilhoso, é que, imagina, o Vitorino pode estar, imagina que o Vitorino tem irmãos e tem muitos primos. Ok? Se o Vitorino estiver a trabalhar uma questão sua, que está relacionada com o seu avô paterno, ok? E esse avô teve outros filhos e também tem primos, o Vitorino não está só a equilibrar a sua história, você está a colocar toda a gente no sítio, a ordem das pessoas, aquilo é visto por todos, e como vocês são todos ligados, porque fazem todos parte do mesmo sistema, você também está a ajudar a curar outras pessoas. Por isso é surpreendente quando depois falamos com primos que estão a mudar também a vida toda deles. Pronto, isso tinha aquela primeira pergunta que eu fiz, que era se era possível limpar a árvore genealógica toda, digamos assim. Talvez não seja bem, e acaba por ir influenciando então, de certa maneira, não é? Sim, muito. E isto aconteceu na minha história familiar. Eu lembro perfeitamente de trabalhar a autoestima e lembro perfeitamente muito disto. Trabalhar a autoestima, logo, assim, quero trabalhar a minha autoestima. E lembro-me de fazer isso muito com a minha irmã, uma das minhas irmãs, e ela acompanhava muito e fez muito isso. E eu não tinha grande convivência com uma grande parte dos meus primos, não é uma família muito chegada, a minha família era pais e irmãs, nunca foi... E é muito curioso que nesse ano eu comecei a ter a pessoas a pedir-me convites de amizade, primos, e comecei a perceber, por exemplo, um primo que sempre foi o fortezinho e emagreceu 60 quilos no ano. Ou seja, e nós até brincávamos com a situação, as pessoas parecia que estavam a ver-se, a reconhecer que existiam, quando a história tinha a ver com avós, né? Com familiares, pronto, tinha ali, que era comum a eles, por isso fazia todo sentido, não é? Agora, nós repetimos muitas coisas, eu, por exemplo, no meu caso, eu tenho duas irmãs, eu posso repetir uns padrões, elas repetirem outros, mesmo a vivência sendo iguais e vivendo as três na mesma casa. Mas eu posso ligar mais à história de uma avó e outra ligar-se mais à história de outra. Ou até da mesma avó e uma ligar-se ao sentido de perda e outra ao sentido do humor. Nós vamos repetindo coisas assim desta forma, ok? Ok, muito bem. Olha, temos aqui a Marta Lopes a dizer-nos, e às vezes as nossas próprias histórias de vida. Depois temos aqui o Franklin Moura que diz, por vezes é doloroso, mas no final é transformador. Depois a Marta Lopes diz, verdade, Franklin Moura. A Vanessa Cardoso diz, eu fui à Póvoa nesse dia. A Marta Lopes diz, top. Perfeito. A Vanessa Cardoso diz, está bom. E, entretanto, temos aqui o comentário da Sónia Lopes que diz, chamo às constelações uma terapia de choque. É a tomada de consciência, dói, mas depois vem a cura. Entretanto, a Rosa Isabel Amaral diz, já participei e é sempre espetacular. Depois também aqui a Carla Melo diz, boa noite Sílvia, força querida. Vera Braga diz, olá querida, é um trabalho fantástico, adoro fazer constelações, é muito libertador, é uma comida de consciência. É uma tomada de consciência, com certeza. Deve ser o que ela está aqui. Sim. Marta Lopes diz, e às vezes dá uma enorme vontade de entrar também, para quem está a assistir, presumo, não é? Sim. A Rosa Isabela Manal diz também, aprendemos muito com a Sílvia, é linda, é só elogios para a Sílvia. Obrigada. Diz, é gratificante. A Vera Braga diz, olá querida, as constelações são fantásticas, é uma tomada de consciência. A Má Vigiada vem novamente dizer, perdoar os nossos antepassados e perceber que eles também não fizeram melhor porque não sabiam. Posso interromper só um bocadinho? Sim. A Mabi, se não estou em erro, fez agora aqui um comentário muito importante nas constelações e perdoar os nossos antepassados. Isto é daquelas questões, nós estás a ver, nós podemos estar aqui horas a falar sobre constelações e teríamos muitos temas importantes para falar, e este é um deles.
Já vi que Uma sim. das coisas que nas constelações nós aprendemos logo, e aprendemos, atenção, que não é aprender teoria, aprendemos em alma, é que nós não estamos cá para perdoar ninguém. Aliás, nós não estamos cá nem para criticar ninguém. Aliás, as constelações dizem isto de uma forma muito clara. Tudo aquilo que rejeitamos, tudo aquilo que criticamos no nosso sistema é aquilo que vamos repetir. E repetimos sempre. Sempre. Então, se eu digo assim, porque o meu pai é um chato e não compreende as pessoas, não é calmo e tal, eu inconscientemente eu vou repetir exatamente da mesma forma. Posso não ser com os filhos, pode ser de outra forma, no trabalho, ser intolerante, ser inflexível, mas a repetição acontece. A minha mãe, a minha avó, a minha irmã é uma preguiçosa. Tudo é uma preguiçosa, nunca sai. Não. O que é que nós trabalhamos em constelações? Nós estamos cá para perdoar, nós estamos cá para tomar. Eu gosto da palavra tomar, que usamos muito em constelações. Nós tomamos no nosso coração a história de cada um. Ou seja, da mesma forma que eu, o Vitorino, todos nós, vocês estão a ouvir, todos os dias tomamos decisões que podem afetar todo o sistema familiar. Essas pessoas também tomaram decisões a cada momento que muitas vezes não são favoráveis para algumas coisas no sistema, para as pessoas, não é? Mas foram eles que tomaram. Então aqui nós não perdoamos, o que nós procuramos fazer é ver. Ou seja, eu vejo que o Vitorino, ou imagino que o Vitorino é o meu primo, fez algo na história, fez algo, e em vez de excluir, eu ver que aquilo é dele. E é dele, ok? Que ele tem o direito de decidir que foi dele. E esta libertação, aceitando que o Vitorino a cada momento tem uma tomada de consciência e tem uma tomada de atitude que é dele, sem rejeitar, é um dele que é teu e isto é meu, nós podemos continuar em frente, porque perdoar traz muita informação de que nós temos o direito de algo que não é? Nem é nosso. E então isto com os pais muitas vezes em constelações falamos, eu perdoo-te, pai, as pessoas começam a falar, eu perdoo-te, pai. Não vamos cá perdoar pai nenhum, nem a mãe. Sabem porquê? Porque o pai e a mãe, e atenção àquilo que vão ouvir e sintam cá dentro no coração. Os pais fizeram uma coisa mais importante da nossa vida, que foi dar-nos a vida. O que nós fazemos na constelação é tomar eles exatamente como eles são. Eu às vezes, eu tenho umas bolinhas que eu trabalho nas constelações, por acaso não tenho aqui, é quase como se... Espera aí só um bocadinho. Deixa eu só ver se eu tenho aqui uma coisinha para dar com o exemplo. Tranquilo. Tranquilo. Sim, tranquilo. Eu não te vejo só, mas está tudo bem. Estás aqui, sim, não é? Estamos a ver-te. Mas eu deixei de te ver. Mas foi aí, agora foi contigo. Agora foi contigo que nós estamos a ver-te. Okay. Entretanto, eu aproveito então para ler aqui os comentários a seguir. A Mavi Geada diz: Vera, amei o conselho. Depois diz aqui mais à frente que a Sílvia explica muito bem mesmo, eu também acho. A Marta Lopes diz que máximo. A Vanessa Cardoso diz: para mim, uma das coisas mais importantes é cada um ter o seu lugar e saber qual é. Fantástico. Entretanto, a Marta Lopes diz também que levei anos a saber onde era o meu lugar. Mavi Geada, olá Sílvia, estás de volta. E lindo. É lindo. Depois ela diz novamente: tu, Vitorino, sabes que é especial também. Ok, Mavi, obrigado. Muito bem. Sílvia tem razão. E depois ela diz ainda: sim, a Sílvia tem razão, estamos numa aprendizagem. Estavas a explicar a questão do perdoar e de cada um. Se quiserem, podem aproveitar, façam já a vossa constelação, quem sentir. Tomem consciência daquilo que eu vos vou dizer, porque é das coisas mais importantes da constelação e eu sempre posso trabalhar. Eu dou este exemplo e a pessoa, quando toma consciência, já está a trabalhar. Está bem? Então imaginem, este é o meu pai. Não, este é o meu pai. Ok? E este é o meu pai, aqui, o meu pai ou a minha mãe. Vamos falar do meu pai. O meu pai, com uma série de atitudes que ele teve ao longo da vida, muito difíceis para mim. Um pai que me batia, não é o meu caso, graças a Deus, está bem? Vou dar-vos um exemplo. O meu pai que falava alto, que bebia álcool, que batia na minha mãe, que nunca quis trabalhar. Imaginem uma série de informação que nós muitas vezes, eu não quero falar com o meu pai porque ela era uma pessoa bruta, isto, aquilo. As coisas piores que vocês possam ouvir. Este é o meu pai. Está bem? Com estas atitudes. E depois tem aqui esta laranjinha,
que é a essência do meu pai. Foi a pessoa que escolheu o momento em que eu ia viver, ou que eu ia nascer. A pessoa que criou vida com a minha mãe, que sem ele não era possível ter nascido. Então nós nas constelações o que vamos fazer é olhar para este pai e dizer que metade das coisas que ele fazia eu não era capaz de fazer, acho eu. Em princípio, que não aceito e que muitas das coisas que ele me fez, a esta pessoa, me magoaram bastante e que hoje eu vejo isso. Mas eu liberto-me, porque isto é dele. E tomo para mim a pessoa que me deu vida. O melhor dele. E este aqui eu vou repetir tudo que eu puder, porque é a essência do meu pai. Então, eu estou a dizer que estamos a falar de pessoas, muitas vezes de casos muito graves, também. Eu tenho casos, e há casos muito graves, de relações com os pais. Mas aqui o que eu quero dizer é, o trabalho desta cura, muitas vezes tem é a forma como nos vamos ligar com este nosso pai, que é uma grande parte do nosso pai, que é ele inteiro, no fundo, não é? Esta parte não vamos rejeitar, não vamos perdoar, não vamos excluir, não vamos irritar. Aos poucos vamos dizendo, eu vejo, ok? Eu vejo que isso é teu. E eu vejo que isso me magoou muito. E eu vejo que isso dói ainda hoje. Ainda me dói muito. Mas eu liberto-me. Porque quando eu liberto, sem querer deitar para trás, eu não quero saber. E eu estou, aos poucos, a aceitar, de alguma forma, que aquilo é dele. E que quando eu aceito assim, eu não preciso repetir. E quando isto acontece, o que é que acontece muitas vezes com este pai? Há pessoas que às vezes dizem, mas eu não quero trabalhar o meu pai, porque eu nem quero sequer falar com ele. Tudo bem, mas nós não estamos aqui para a pessoa fazer as pazes com o pai. A pessoa precisa é de guardar este pai no coração. Porque enquanto não levar este pai para o coração, não vai conseguir encontrar equilíbrio na sua vida. Oh, Sílvia, isso é uma espécie de integração, de certa forma. Sim, de todo. É isso. Integrar tudo. É reconhecer e integrar. Sim. O que tu acabaste de dizer foi, pronto, agora vou eu armar-me em sabedor e vou tentar aqui descrever de outra forma. O que tu acabaste de dizer, no fundo, é o retirar o julgamento da equação e o trazer a integração das coisas tal como elas são, neste caso as pessoas, as situações. Sim. É exatamente isso. Pode ser explicado dessa forma e eu acho muito bem. Porque quando tu integras aqui, nós estamos a integrar aqui, estamos a integrar aqui no coração. Portanto, mesmo a questão da análise mental da situação. Aquilo que tu trabalhas é mesmo isso que estavas a falar do coração, onde estavas a centrar a tua fala e agora fez sentido. Porque tu não estás ali mesmo a analisar nada, estás pura e simplesmente a integrar as coisas tal como elas são e as situações, não é? Até porque, às vezes, nas constelações há casos que são difíceis e há casos muito difíceis e eu aprendo. Eu nunca fui insensível a este ponto, mas eu aprendi a ver estas situações que eu felizmente não tive essas vivências. Infelizmente não tivemos quase nenhum, muitos de nós não tivemos estas vivências. Mas muitas vezes na constelação, quando nós estamos a pedir à pessoa para falar, a pessoa, nós percebemos que está a falar de mente e nós dizemos, pronto, não é preciso falar. Com o tempo, e muitas vezes usamos aquela frase, eu com o tempo eu vou chegar lá. Eu com o meu tempo eu vou-te ver, pai, com o meu tempo. Porque é tudo muito fácil quando estamos a falar de coisas mais fáceis, mas estamos a falar muitas vezes de coisas difíceis e é preciso integração. Imagina, eu tenho 41 anos. Se eu tenho uma péssima relação com o meu pai desde que nasci, isto eu tenho de integrar 41 anos, não é? A minha alma muitas vezes nem está comigo a 100%, não há uma parte de mim que ficou no meio destas dores. Por isso é preciso integrar isto devagar. Quando há mente a falar, tu sentes na conversa, tu consegues perceber que a pessoa diz, oh pai, eu gosto muito de ti, e não sente nada daquilo. Nós temos com o tempo, pai, eu vou chegar lá. Eu com o meu tempo, eu vou ver. Quando eu conseguir. Ok? E reforçamos muito isto. E porquê? Nós estamos a falar com quem? Com o nosso inconsciente, com o inconsciente da pessoa. E aquilo vai ficando gravado, não é? Quer dizer, eu com o tempo, eu vou ter a oportunidade de ver com o meu tempo. E tu podes trabalhar a mesma questão montes de vezes até conseguires sentir. Podes até se nunca ter mais trabalhar daquilo e começares tu a próprio a libertar essa dor, não é? Portanto, no fundo é uma tomada de consciência e vamos dando passos, é isso? Sim. Okay. Olha, temos aqui uma intervenção da Natália Nogueira que diz como se toma consciência quando se foi, eu penso que seja batizado pelos progenitores, porque aqui diz bispado, eu vou pedir à Natália, se nos estiver a ver, para esclarecer qual é exatamente a questão.
Para mim, pareceu-me que como se toma consciência quando se foi batizado pelos progenitores, ou formatado, talvez, não sei. E eu conheço a Natália. Natália, eu vou pedir mesmo que, se conseguires escrever, quando se for bispado. Não consegui mesmo perceber. Se toma consciência quando se foi bispado ou educado, não sei. A Natália, se estiver a ver, por favor, que escreva novamente a questão, por favor. A Mabi diz: vamos entender, certo, Silvia? Eu acho Vamos que sim. entender. Vamos entender. Vamos entender a questão que temos com os pais? Eu penso que será aqui, a Silvia tem razão, estamos numa aprendizagem, mas vamos entendendo aos poucos, vamos sentindo, vamos dentro de nós, o que é que acontece com a constelação? Mesmo aquela pessoa que não consegue dizer tudo, o que vai sentir é que já não tem tanta raiva, muitas vezes, já não tem tanta dor, ou seja, falar do pai já pode não ser doloroso. O que é muito importante, eu sei que não tens muito tempo, mas que é importante as pessoas também perceberem das constelações. Os pais... O que é? Sim, continua, por favor. Os pais é muito importante porque são quem nos cria, quem nos dão a vida. E nós muitas vezes usamos, porque se nós falarmos que o nosso pai é 50% de nós somos 50% de informação do pai, 50% é muita informação. Por isso, se houver aqui uma falta de pai ou uma falta de mãe, é importante trabalhar essa informação. Imagina que mesmo que não consigas falar com o pai, porque o pai até já faleceu ou porque falta de outra forma, é importante que haja esta integração dentro do teu coração, porque, segundo as constelações, e que faz todo sentido quando tu começas a trabalhar em ti algumas questões, o sucesso tem a cara da nossa mãe e a forma de lá chegar, e o sucesso estamos a falar de tudo. Não estamos a falar de dinheiro, estamos a falar da minha realização pessoal como mulher, como filha, com objetivos, como trabalhadora. Então, este sucesso é que tem a cara da minha mãe. Se eu tenho uma visão da minha mãe extremamente negativa, é assim que eu vejo o meu futuro. A forma como chego lá é a forma como eu vejo o meu pai. Então, há exercícios muito curiosos, que eu utilizo muito, que é: descreve o pai. O meu pai é uma pessoa que não faz nada, porque não quer nada, porque é uma pessoa que não me vê, não percebe as minhas qualidades. E depois vamos começar a olhar para a pessoa, a falar com a pessoa e começamos: e como é que é no trabalho? Não há reconhecimento, não vem o meu esforço. Como é que é a relação? Não é uma boa relação, ele não me reconhece, parece que estamos a repetir as mesmas frases daquilo que nós falamos com o pai. E muitas vezes a forma de nós nos sentirmos vistos por um dos pais faz-nos não ser vistos de outra forma noutra área da nossa vida. Por isso os pais são a nossa prioridade, independentemente da relação boa ou menos boa que tenhamos com eles. E eu repito aqui, não é para nós falarmos com os pais, é para nós os tomarmos para nós. E aos poucos vamos sentindo alguma paz, alguma grande paz, uma paz interior que é inexplicável, ok? Ok. Olha, vamos só, porque entretanto já passámos da hora, já estamos nesse assunto. Vamos voltar só atrás. A questão que a Natália Nogueira coloca é: como se toma consciência, perdão, como se toma consciência quando se foi violado por um dos progenitores? A questão é densa, mas acho que a gostarias de abordar, talvez, não sei. Sim. Quem conhece mais próximo ao trabalho, sabe que, curiosamente, houve uma fase do meu trabalho em constelações de cerca de 2 anos e pouco, eu praticamente só trabalhava violações, que era uma coisa que eu perguntava porquê, não é? E era muito curioso que eu tinha casos de pessoas que vinham trabalhar no trabalho, e ia dar a violações. E isso mexia, e foi muito claro, porque eu comecei depois a perceber que tinha de trabalhar muitas mulheres, e depois comecei a perceber que não eram as mulheres, eram os homens e as mulheres. E eu comecei a perceber que trabalhavam muitas mulheres, e depois percebia que os homens também estavam ali, porque não há vítimas aqui no meio, há tudo. Todos fazem parte daquele coração grande, ok? Pronto, como é que se toma consciência? Não é fácil, não estamos a falar do tema mais fácil e não estamos de todo, mas até isso é uma repetição, muitas vezes. Está bem? Então, aqui a tomada de consciência este é um daqueles casos em que nós dizemos: está bem, eu não tenho se calhar de perdoar ou de gostar, não é? Não, é uma consciência do porquê que nós repetimos. Aqui, desculpa interromper-te, mas estás a falar
do ato físico em si, ou pode ter tido outra forma, por exemplo? Pode ter sido outra forma. Pode ter sido outra forma. Ok. Não é necessariamente a violação física em toda essa informação, não é? Não, sabes porquê? Porque depois isso também é uma pergunta curiosa, que é, nós trazemos muita informação de pessoas que já foram de gerações lá atrás, há 3 gerações e assim. Muitas vezes a sexualidade com a mulher era minha mulher, eu tinha direito de, certo? A mulher não se sentia valorizada, não se sentia vista como mulher, sentia que estava a ser quase um objeto. Estava cansada, tinha 10, 12 filhos e havia ali um direito. Se o problema era do homem, não é de nenhum, porque foi o modelo que eles tiveram, não é? Isto é assim, para nós é chocante vermos isto hoje, que nós praticamente dizemos quando não estamos satisfeitos com algo, nós temos voz. Por isso é que há uma frase de Bert Hellinger muito interessante, que é: nós somos o sonho dos nossos antepassados, por isso vamos honrar este sonho. Nós podemos hoje dar voz, e muitos de nós não dão voz, ainda hoje, com 30 e poucos anos, 20 e tal anos. E eu dar voz é eu dizer que não, por exemplo. Antigamente, e não era muito antigamente, era a mulher. E isto aqui muitas vezes não é o ato que é repetido, é a sensação. O sentir desconforto, o sentir que não queria, hoje não queria, porque ela está muito cansada. Então, para a mulher era quase algo forçado, não é? E nós estamos a falar de coisas assim, mas às vezes eram mais diferentes, o sentir não visto, não é? Porque tinham uma amante, por exemplo, até sabiam que ela estava com a amante, mas ainda vinham para casa, sentiam-se usadas, ainda tinham relações com elas. Isto traz muita sensação de violação, que não era muitas vezes violação, mas estás a entender o que eu quero dizer? Sim, e até havia aquela cultura de que a mulher tinha de aceitar porque era a cruz dela e esse tipo de linguagem. Atenção que eu ainda tenho clientes que dizem: eu não faço porque o meu marido não quer. Coisas. Não é? Nós estamos a falar de coisas muito, muito alargadas. Agora, Natália, como é que nós tomamos consciência disto? É aquele processo de, não é aceitar o que o pai fez, não é isso, também não é aceitar o que o meu pai fez, é tomar para mim que tudo aquilo que fez magoou-me bastante, desculpa, mas eu vou-me libertar disso, é dele. E vou tomar para mim só o meu pai, o homem que criou a minha vida com a minha mãe, só. Quando ele batia, quando ele abusava, quando isto, eu liberto. E este processo pode parecer que é só frases, mas tu precisas dessa libertação dentro de ti. É tomar consciência que nos meus pés eu fazia muito diferente de ti, pai. Eu não era capaz de fazer isso. Mas como eu não consigo estar nos teus pés, eu não consigo mudar a situação. Por isso, o que eu faço hoje é libertar-me desta informação. E quando eu liberto esta informação, eu estou a libertar o sistema de não repetir o mesmo e a mim. Atenção, não vamos criar aquela coisa, porque acontece muito em constelações, as pessoas têm tanto medo de vir e vêm curar coisas que é para os filhos não repetirem. E nós não podemos também viver eu pelo menos falo, eu acho que não devemos viver numa obsessão tipo, ai meu Deus, porque eu não quero. Não, podemos olhar melhor, vamos olhando, mas não, sem aquele medo, não é? De que vai acontecer para os filhos, pode não acontecer. Mas podemos libertar. Mas, por exemplo, imagina que agora já não é tão comum, mas os nossos pais e alguns de nós ainda enquanto crianças tínhamos infâncias em que era mais ou menos normal o pai e a mãe darem uns bons tariões e etc. Isso pode ser considerado também um certo tipo de violação. Já agora. Olha, era o modelo. Sabes que esta uma vez estava em constelações e uma menina disse: é um modelo. E sabes que isto fala-se muito em psicologia, do modelo que tu segues, não é? Tu aprendes aquilo, não é? Tu aprendeste algo e não é muito aquela informação, ele não sabia fazer melhor, ele também não teve pai, também levava costas, não é isso, percebes? É um tipo de violação. Eu não gosto muito de dizer isso, eu acho que era um tipo de forma como o pai sabia lidar ou a mãe. Se podemos aceitar, podemos integrar dentro do nosso coração e dizer que não precisamos fazer o mesmo, não é? Dizer que aquilo não é meu, e eu aquilo sofri, mas eu não quero, não,
porque senão vais criar ainda esta informação, parece que crias aqui um bicho grande, e não depende, é uma forma de violação do teu espaço, não é? Mas acredito que também seria aquilo que eles sabiam fazer. Se era bem ou mau, eu não estou aqui a aprovar nada, mas aqui não é isso o objetivo é mesmo tu tomares para ti que aquilo era algo que te doía, algo que te magoava, algo mas que hoje te libertas. E é preciso muito esta informação, e eu liberto-me hoje, ok? Eu liberto-me agora, isto não é meu. E torna-se teu quando tu começas a ficar nessa informação, porque vais repetir inconscientemente. Ok. Ora bem, nós tivemos imensas participações, no entanto ainda estávamos mais ou menos a meio do tema, acho que ainda tínhamos aqui muito para falar, não sei o que é que acha, Sílvia? Não nos faltava muita coisa, mas está tudo bem. Coisas diz. Vou só falar uma coisa importante, que é a periodicidade, que foi uma coisa que tu na altura até me chegaste a perguntar, e falamos o tempo, quanto tempo esta terapia é preciso fazer sempre. Vamos olhar para nós como uma cebola, está bem? Vamos tirando cascas, uma de casquinha, vamos tirando outra, e vamos percebendo que a cebola está cada vez mais gostosa, e que somos cada vez mais nós a responder pelos nossos gostos e a fazermos mais aquilo que amamos. Por isso, há aqui uma menina que participou, que me está constantemente a dizer uma coisa muito interessante, que é: eu fiz muito terapia de constelações, eu durante 9 meses mal conhecia as constelações, fiz durante um ano, quase um ano, e depois fui fazer formação e ainda fazia constelações individuais. A constelação permite-nos sermos nós próprios, não é? Permite-nos começarmos, os problemas vão continuar, isto é uma realidade, e aviso já. Agora, a forma como olhamos para eles é que pode ser muito diferente, e é diferente, porque há uma consciência, há uma vontade de ver diferente, e isso pode mudar o nosso sistema e pode mudar muita coisa na nossa história. Isso é giro, está bem? Olha, Sílvia, eu devia falar isto contigo em particular, mas assim aproveito para te comprometer publicamente. Eu gostava muito que continuássemos a falar sobre este tema. Hoje não, porque também tivemos aqui pelo meio duas quebras de ligação, uma da minha parte, outra da tua. Estávamos aqui, acho que ainda existem aqui alguns tópicos que podíamos abordar, não sei se estiveres disponível para uma segunda parte deste programa, eu ficaria muito grato, mas já falamos em privado, se preferires. De qualquer das maneiras, quero agradecer a tua presença, quero agradecer também os conhecimentos que partilhaste connosco, comigo e com as pessoas que estiveram a acompanhar o programa. A quem agradeço também pelas participações. Relembro que este programa fica disponível na minha página de Facebook, não é retirado, ele fica lá sempre, e podem sempre comentar ou mesmo questionar alguma coisa, e se for uma questão direcionada à Sílvia, eu far-lhe chegar com imenso gosto. Aproveito também para dizer a quem nos acompanhou que, se por acaso tiverem interesse, eu tenho um livrinho em PDF, Constelações Familiares, de Bert Hellinger, que a Sílvia também falou. Se quiserem, basta pedir através nos comentários, e eu envio também. Entretanto, e como já são 22h15, nós estávamos aqui muito mais tempo à conversa, mas não pode ser, senão depois também ficamos muito cansados e chateamos as pessoas. E a Sílvia depois vamos falar em particular para combinarmos aqui uma segunda sessão desta temática. Mas não vamos embora sem eu pedir gratidão à Marta Lopes também por nos ter acompanhado. E não tem nada, ok. Pronto. Queria pedir à Sílvia uma mensagem final completamente ao teu critério, seja para quem for. Olha, primeiro deixa-me agradecer, gostei mesmo, eu ficava aqui horas, não é? E por isso o convite está mais que aceito. E queria muito agradecer, foi muito bom, não te conhecia e adorei que me tivesses convidado. Como dá para perceber, eu gosto de falar sobre isto, eu estou horas a falar sobre constelações, porque é algo que eu vejo mesmo de transformação. Dizer duas coisas. A primeira, quem me conhece sabe, eu gosto muito de dizer isto, que é, se isto não me fizesse sentido, eu nunca trabalharia com constelações, porque é aquilo que eu uso lenços, ando sempre com caixinhas de lenços, digo às pessoas que elas me gastam os lenços todos, mas é a minha forma de brincar com elas, e as pessoas sabem, algumas já estão a dizer os lenços.
Mas se eu não soubesse que depois de muito choro, não houvesse uma frase que muita gente diz que é parece que me saiu daqui alguma coisa. Não sei explicar, sabe? Saiu daqui qualquer coisa. E eu percebo. Quase toda a gente diz esta frase. Há algo que sai, de facto. Há um peso que vai saindo. E por isso vale a pena. A segunda coisa, estamos num dia muito especial, por vários motivos. Um deles a Páscoa, que é um dos meus dias preferidos. Eu tenho mesmo uma afinidade muito grande com a Páscoa. Para mim representa o amor, e nós nas constelações falamos do amor, que é o amor por nós e por uma honra que nós temos ao nosso sistema familiar, ao nosso clã, à nossa tribo. Agora não vou sair desta da clã, desde que ouvi a senhora a falar comigo. Então eu vou pedir que vocês agradeçam ao vosso clã, aos vossos ancestrais, independentemente se vocês conheceram, independentemente se souberam das histórias deles, independentemente das histórias, atitudes, comportamentos que tiveram, bons ou menos bons, agradeçam porque uma grande parte das suas, da nossa história, de nós, vem dessas pessoas que tiveram força, que tiveram garra, que tiveram muito amor, que tiveram muita alegria, e graças a essa força, muitas vezes a força de conseguir sobreviver e criar e fazer, é que conseguiram criar a tal descendência, e essa descendência é de onde nós vimos. Se não houvesse essa força, muitas vezes nós não estaríamos cá. Estamos a falar de histórias muitas vezes difíceis, lá atrás de mulheres que perderam muitas crianças e continuaram a ter filhos. E continuaram, e não vamos pegar em outras questões, porque era assim. Não, elas eram pessoas como nós, somos exatamente iguais, mulheres que sentiam, homens que sentiam exatamente como nós sentimos. Por isso é preciso ter muita força, muita coragem e muito amor dentro dessas pessoas para continuarem a ter vida e criarem vida. É isso a mensagem. Se puderem fazer esta reflexão, acho que é uma época fantástica para isso, porque na verdade o amor cura. Nós repetimos em amor e nós podemos fazer algo com um amor muito maior, que é curar, honrando de uma forma diferente, com os nossos pés, fazendo o nosso caminho. Ok? 1h16. Ok. Estivemos. Ok, viste ali em cima também. Pronto, eu vou-me despedir de todos também e de ti também, Sílvia. Gratidão pela disponibilidade, por teres estado connosco. E neste dia que tiraste um bocadinho do teu tempo tão precioso, num dia tão especial para ti também, para estar aqui connosco. E nós, como somos um bocadinho teimosos, vamos voltar então ao tema para falar tudo o que ficou por falar. E aproveito para deixar também uma palavra de apreço a todos os que nos acompanham semanalmente, desejando que, de facto, à semelhança daquilo que a Sílvia hoje nos passou, possamos estar cada vez mais em amor uns com os outros e, sobretudo, ao nível da nossa ancestralidade, como a Sílvia disse, dos nossos antepassados, e plantar um bocadinho mais de amor nos nossos corações a cada instante, a todo momento, todos os dias, porque, como diz, que é uma frase que eu amo, como diz um pensador brasileiro, estava a ver se me lembrava o nome, fugiu-me agora, Mário Sérgio Cortella, entre o primeiro e o último existe vida, pois então vivamos. Gratidão a todos, uma ótima semana. Gratidão a todos, boa noite. Boa noite, Obrigada. até para a semana. A saber onde era o meu